Fala galera Smart, bom dia a todos. Hoje a gente vai receber nossa mentorada aí, Tubarão, Kelly Nogueira, daqui a pouco na área, vai contar um pouquinho da trajetória dela. Ela é Tubarão, membro da cúpula, várias arrematações, domina muito leilão de imóvel e com destaque aí na parte jurídica, né? Gosta bastante da parte jurídica e vai trazer aí a sua experiência, suas histórias aí para compartilhar com vocês. A live vai ser top das galáxias hoje, com toda certeza. Então já compartilha aí, galera, essa live aí com um familiar, um parente, um conhecido, que vai ter muito conteúdo aqui de qualidade. Quem não é esmartano ainda e quer entrar para a turma 36, ó, as vagas ainda estão abertas. É só digitar aqui embaixo Black, que você vai receber o contato aí no inbox para fazer a aquisição e entrar na turma. E galera, a gente ontem numa live 18 horas com o João Henrique, a gente lançou o programa que a gente vai a partir de segunda-feira, 18 horas no YouTube, todos os dias de segunda a sexta, 18 horas, nova programação da Smart lá no YouTube. Então acompanhe lá também, que vai ser um projeto que os tubarões da cúpula vão ali dar aula, vão levar casos reais deles, né, de sucesso, como é que eles identificaram a oportunidade, como é que eles fugiram dos problemas. Vai ser muito legal, então acompanhem no YouTube a partir da semana que vem, 18 horas, tá imperdível para aqueles que queiram, né, aprender sobre leilão. Então deixa eu já adicionar aqui a Kelly Nogueira na área. Bom dia, Kelly, tudo bom? Bom dia. Me escuta? Estou escutando bem, tudo bem? Tudo bem, e você, PR? Tudo ótimo, né? Um prazer estar te recebendo aqui nessa live com a gente para falar um pouquinho das suas arrematações, né? A Kelly, ela é tubarão, né? E membro da cúpula, domina todas as etapas de leilão de imóvel, gosta demais aí da parte jurídica, né? Tem sempre um bom debate lá da parte jurídica e a Kelly vai estar com a gente também nesse projeto que a gente vai iniciar na semana que vem lá no YouTube. Então, galera, olha o nível que vai ser essas aulas lá no YouTube, né? João Henrique, Kelly, não vou dar spoiler ainda dos demais aí, que vai ser de acordo com a apresentação aqui. Então só vai ter fera aí dos tubarões, trazendo essa experiência e mostrando para vocês como é que é uma arrematação na prática, né? Como é que desenrola todos os problemas. Kelly, eu quero já agradecer de antemão sua participação aqui, mas pedir para você se apresentar. Muita gente não te conhece, então fica à vontade para se apresentar, né? Falar quem é a Kelly, como é que você chegou aí no leilão de imóveis, se já era da área imobiliária, se trabalhava em outra área que não tem nada a ver. Então, fique à vontade aí para se apresentar. Bom dia a todos, né? Eu sou advogada, formada em 97, fui pós-graduada, tenho mestrado em Direito, atuei muitos anos na área de Direito Sanitário, né? E foi justamente isso que me trouxe aos leilões, porque foi uma área que eu atuei muitos anos, né? E que, num determinado momento, o próprio segmento declinou. E aí eu fui buscar uma alternativa, né? Em 2013, eu montei um pequeno negócio imobiliário aqui no bairro, né, próximo da minha casa. E aí comecei a atuar com imóveis. Quando foi em 2023, eu falei, eu quero fazer outra coisa. Aí comecei a pesquisar, né? Eu sempre fui muito rígida com aquilo que eu procuro para mim, né? E o que eu achei que estava no meu padrão era o pessoal da Smart, né? Então, eu falei, eu vi ali uma seriedade que eu buscava com a coisa, né? Porque tem muita coisa no mercado, né? Mas o que eu escolhi foi esse, né? E aí eu comecei a estudar, né? E tive um ano difícil, enfim, não pude desenvolver muito na questão de arrematação em si, eu fiz apenas 2 naquele ano, né? Mas por uma questão familiar, né? Mas sempre estudando, e muito, né? Sempre ali no dia a dia, no DZA, com o pessoal, e perguntas e respostas, e o dia inteiro, né, Pierre? O dia inteiro ali a gente... e aquilo trouxe muita bagagem, né? Mas, para mim, é engraçado, eu acho que eu sou uma eterna aprendiz, né? E aí eu queria mais, né?
eu vi o que vocês faziam ali nos tubarões, né? Eu falei, eu quero isso também, né? E aí eu via que vocês desenvolverem estratégias valiosas ali na questão dos tubarões, eu falei, eu quero isso também para mim, né? E fui, comecei, cheguei. Ó, é isso aí, né? E legal, né? A sua vontade de aprender e de ensinar ali, que você sempre comenta, né? E lá a gente manda atividade lá nos tubarões e você sempre se destaca ali na atividade e às vezes até me cobra, pô, Pé, cadê a resposta daquele exercício lá que tu passou? E às vezes esqueci ali de responder. E a Kelly sempre responde de imediato ali. E eu fico Sim. instigando, né? Não, mas tem certeza? É isso mesmo? E se acontecer aquilo outro, como é que resolve? Aí fica ali estimulando e legal demais assim, a sua iniciativa e vontade de aprender e ensinar os colegas. Então vai ser muito legal a partir da semana que vem, galera, 18 horas no YouTube, a gente já está divulgando, né, para criar esse hábito, né? Lá no YouTube, 18 horas, a partir de segunda-feira, vai ter indefinido, né? De segunda a sexta, 18 horas no YouTube, a aula com os tubarões da cúpula. Então eles vão replicar ali o que eles aprenderam, vão mostrar o conhecimento deles, né, que tem muita experiência. E para contar um pouquinho dessas experiências, conta um pouquinho aqui dessa história de arrematações, né? De você, como é que foi ali a primeira arrematação, como é que foi depois, como é que você está hoje aí de nível, né, de arrematação. Eu sei que você faz arrematação bem complexa, gosta aí muito dos casos mais enrolados. Então conta um pouquinho aqui dessa trajetória, né? Como é que foi a primeira arrematação? Quando você entrou, você já tinha alguma experiência ali de imóvel, não de leilão, né? Teve alguma dificuldade adicional, alguma coisa? Tinha algum receio inicial ou era bem tranquilo? Não, eu não tinha, eu não tenho receios, tá, Pierre? Eu não, com relação à questão do leilão, eu acho que o leilão é uma coisa muito segura, você sabendo fazer, não tem problema, né? Então, eu não tinha receio. O que eu tinha eu pensava assim, eu tenho que fazer, colocar a mão na prática, a mão, né, na obra ali e desenvolver é, 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 o processo todo. E eu comecei fazendo o primeiro, que foi um apartamento na Praia Grande, tá? Leilão Santander, muita gente fala do leilão condicional, né? Eu dei o meu lance, eles aceitaram, eu não tive problema. O banco queria acima, não me devolveu proposta, tá? Ele aceitou o que eu quis, e foi abaixo daquilo que ele pretendia, né? É, e aí eu comecei o processo, era um extrajudicial, eu comecei pelo extrajudicial, né? E aí eu desenvolvi de dar o lance até a posse 45 dias, tá? Então foi muito legal, porque foi assim, eu estava me testando nesse Não processo, tinha nem né? registro tão, basicamente, né? Tão rápido ou já tinha registro Então, eu tinha dado entrada no cartório, no mas eu não cartório? tinha ainda o registro, tá? Então, eu fiz ali o financiamento, eu fiz ele financiado, né? Enfim, dei entrada no registro e fui para a posse, porque eu tinha conhecimento que esse imóvel estava desocupado, tá? E aí, como que eu tive conhecimento disso? Porque eu tenho a minha sogra que mora na praia, e ela passou lá e perguntou, né? Não tem nenhum imóvel aí, eu queria ver um imóvel aqui para comprar. Aí o porteiro, né, falou, não, nós temos aqui o apartamento número tal, está desocupado, não mora ninguém, né? Mas ele está aí numa questão judicial, eles não sabem direito, eles não, né? Mas ele já me deu o que eu queria, que era que o imóvel estava desocupado, né? Então a gente já sabia disso, pela informação do próprio porteiro ali, né? Então, quando eu dei entrada no pedido de registro, no cartório, e aí eu já fui para a porta do imóvel. Falei, vou fazer uma forçação de barra aqui, vamos ver se eu consigo entrar. E eu fiquei lá, Pierre, eu vou falar para você, eu cheguei tipo 9 horas da manhã, eu saí de lá, eu fiquei umas 7 horas na portaria, na recepção daquele prédio. Para Porque eu, tentar entrar? não, eles até me deixaram entrar ali na recepção, né, me ceder, porque eu fiquei muitas horas ali, né, então me deixaram entrar, tal, e eu estava em discussão ali com o advogado, com a administradora, com o síndico, então eu ficava ali o dia inteiro.
E eu falei, eu tenho que fazer isso, porque senão eles vão ficar me enrolando, né? E realmente, eu fiquei lá, e aí o advogado falava, não, você tem que entrar com uma emissão na posse. Eu falei, meu senhor, como é que eu vou fazer uma emissão na posse para o imóvel ficar desocupado? Não faz sentido, né? Enfim. E aí ficou aquela discussão, eu falei, tá bom. Vocês estão dizendo que o imóvel, ele falava, não, está ocupado, eles não abriam para mim isso. O porteiro abriu num descuido, né? Mas eles não abriam. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, tá bom. Eu liguei de lá para um assistente meu, falei assim, manda um telegrama, tá? Para o apartamento, como se fosse, olha, entre em contato comigo para a gente negociar a desocupação. Na realidade, eu não tenho um telegrama para mim mesmo, porque não tinha ninguém, mas ele ia chegar, ele chegou na portaria esse telegrama, e como eu já esperava, né, o porteiro devolveu, mudou-se, né? E a discussão do condomínio era justamente que tinha, o condomínio dizia que tinha gente lá. Então, quando eu peguei o telegrama, a devolutiva do telegrama, eu escaneei e mandei para a administradora. Eu falei, e vocês dizem que está ocupado e o seu porteiro documentou que está desocupado. Como vamos fazer? Aí me ligaram, mas assim, é muito engraçado, né, que eles tratam a arrematante, a forma que eles tratam a arrematante, né? Então, em nenhum momento ela falou assim, a proprietária, ela falava assim, a arrematante, como se eu fosse sei lá, né? E aí ela falou assim, é sobre a sua responsabilidade. Eu falei, não tem problema nenhum, eu nunca disse que seria diferente, né? É minha responsabilidade, eu vou entrar no imóvel, né? E aí eles acabaram cedendo, isso tudo aconteceu entre quarta e sábado, tá? No sábado, ainda teve um enrosquinho ali, mais por causa de biometria, essas coisas, mas eu consegui entrar. E ali tinha só um monte de bagulho, que ela saiu, parece, correndo, e deixou só muita sujeira e muito bagulho, e aí a gente fez a limpeza, né? E fez uma pequena uma pintura. Não teve obra, porque o apartamento estava muito bonitinho, né? Inclusive tinha móveis de cozinha planejado, sabe? Ela deixou camas boas, ela deixou armários bons, né? Então ficou lá, né? E foi assim, depois de uns dias, poucos dias, acho que 5, 6 dias, não sei precisar, saiu o registro. Mas eu já tinha, na realidade, já estava até com o pintor lá dentro, né? Eu já tinha agilizado essa parte. Eu acho que foi bem tranquilo, né? E foi muito rápido, Pierre, foi muito rápido. E aí, Rápido demais, né? 45 dias já ter a posse e graças aí à atuação forte, né? Porque é uma pessoa, vamos dizer assim, comum, diante da negativa e ia desistir. Ah, não, tem que entrar com missão na posse, esperar o registro e para entrar com missão na posse, né? Mas tem que ser sim, combativo, né? Tem que insistir. sim, Eu lembrei no caso aqui do imóvel que a gente pegou, até num condomínio no Rio de valor elevado, que é judicial, né? A gente tinha carta de arrematação e já queria entrar, que o imóvel estava desocupado, nunca foi ocupado, né? A construtora construiu e nunca teve morador, né? E a responsável lá pela parte jurídica do condomínio não queria deixar a gente entrar. Eu falei, não, não pode entrar, não pode. Aí eu falei, ó, desde a arrematação, a gente já é responsável pelo condomínio, isso já é sim, pacificado. Se eu já pago o condomínio, eu tenho direito de usufruir. No mínimo, eu tenho direito de entrar na área comum do prédio. E você não pode me impedir. Se você me impedir, eu já vou entrar hoje mesmo com uma ação contra você, dizendo que você está me impedindo de eu usufruir o condomínio que eu pago. Aí eu falei, não, não, sim, veja bem, não sei o que. No final liberou. Ela falou, só tô te liberando entrar na área comum. Não tô te dando posse. Eu falei, claro que não, você não tem a posse, como é que você vai me dar algo que você não tem? Eu só quero sim, que você me libere. Ela falou a mesma coisa, né? Tô te liberando para entrar na área comum, mas aí entrar na unidade é por sua conta e risco. Eu falei, beleza, tranquilo. Aí entrei na área comum e no mesmo dia lá tomei a posse, né? E tranquilo, não deu problema. Então, assim, tem que insistir, tem que ser forte, tem que ser incisivo ali, sim. porque a galera vai querer fazer o máximo possível para postergar, para você entrar com uma ação de admissão na posse. Então, não dá para ser mole, né? Tem que ser duro ali para poder resolver a questão. Então, aí a Kelly resolveu e tomou a posse. Imagina se você vai entrar com uma ação de admissão na posse ainda, o tempo que ia levar até conseguir uma admissão na posse de algo que já está desocupado, né? Sim, não faz sentido nenhum, né? Na realidade, eles têm medo, né, PR? Eu acho que é Tem. muito mais um receio de repente,
eles não sabem a informação precisa. Lá eles até sabiam, mas muitos às vezes não sabem se realmente a pessoa desocupou, então é mais um receio, né? A gente entende, mas a gente tem que ser duro. Acho que, enfim. E se Eu você tô... reformou rápido ali e vendeu rápido, como é que foi? Então, na realidade, esse imóvel agora, eu acabei vendendo um outro imóvel que eu tinha na praia, e esse imóvel acabou ficando a minha sogra morando, né? Então, ela está morando lá por enquanto, né? Que acabamos vendendo dela, que eu tinha um outro, né? Então, por enquanto, a gente vai vender, pretende vender. Mas como vendeu o outro primeiro, a gente deslocou ela para esse local, que é muito mais confortável, um imóvel muito melhor do que ela tinha. Então tá aí, né? Uma boa arrematação, não vendeu porque vendeu o da sogra primeiro e ela tá morando lá. Mas na hora que Sim, quiser vender aí, vai vender. vai, vai. Então, tudo bem tranquilo, né? E esse Sim. foi financiado, né? Esse foi financiado. Esse foi financiado. Inclusive, já até acabei quitando, já não, né, não... E aí eu fiz um judicial na sequência, né? E que foi uma excelente aquisição, tá? Inclusive, a gente tem proposta dele aqui. Eu fiz, na realidade, eu adquiri ele parcelado judicialmente, né? E aí a gente recebeu uma proposta, mas assim, é tudo meio vago, tal, mas eu fui lá e quitei e já vou dar baixa na hipoteca desse imóvel, né? Foi um imóvel com uma executada muito combativa, tá? E eu achei isso excelente, sabe? Aquelas que gostam de sofrer mesmo, né? Eu gosto do Esse desafio, você foi sabe disso. dívida de condomínio ou o quê? Não, ela era fiadora Fiador. de uma locação, né? E aí era uma pessoa, mas muito combativa, né? Enfim, assim que eu adquiri, ela atravessou uma petição nos autos, e ali, na realidade, o objetivo dela já era rediscutir a matéria duas vezes, como se aquilo não fossem embargos, né? Ela não deixou o juiz nem assinar o auto de arrematação, e ela já começou atravessando petições. E ali eu já saquei, eu já tinha na minha cabeça que era uma sacada para rediscutir a matéria duas vezes, e aí eu fui cortando ela, né? E foi muito legal que, assim, durante muito tempo no processo, eu atuei no processo sem estar no processo, né? Então, o que aconteceu? Eu mandava mensagem para o desembargador, né, para o e-mail do desembargador, pedindo para ele agilizar as questões. Ela entrava com recurso, então eu pedia para agilizar, né? E ele ia agilizando, porque ele entendeu que a gente ali na condição de arrematante estava querendo. Ele foi muito solícito, sabe? Chegou a Toda vez que. despachar pessoalmente com ele ou só por e-mail? Não, eu cheguei aí, mas isso foi assim muito depois, sabe? A princípio eu me coloquei na condição de arrematante, falei, excelência, estou aguardando isso para poder ver o desfecho, enfim. E ele ia respondendo, assim, o gabinete ia respondendo, né? E assim, a resposta vinha, na realidade, na agilidade que ele dava no processo para mim, né? Então, eu tive um embargos, por exemplo, que entrou às 10 horas da manhã, 1 hora da tarde, mais ou menos, estava julgado, né? E aquilo foi para o tribunal também, eu fiz a mesma coisa com o desembargador, né? Eu mandei um e-mail para o gabinete me respondeu dizendo o seguinte, vamos julgar em 7 dias, isso foi numa quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, às 20 horas da noite, ele deu uma decisão negando o agravo de instrumento da executada, né? Então, vou chamar sexta-feira, 20 horas da noite, é um privilégio, né? Você vê que ele estava realmente ali trabalhando na questão. E aí, quando eu entrei no processo, ela começou a rediscutir de novo. Então, eu sei que o que aconteceu, a base da discussão ali acabou sendo que eu consegui a carta de sentença antes mesmo do auto assinado pelo juiz, tá? Porque eu acabei agravando, eu pedi a carta de arrematação e o juiz não me deu. Ele falou, não, vamos aguardar o agravo da executada. Eu falei, negativo. Eu quero minha carta de arrematação. E aí eu agravei. Aí eu fiz de um jeitinho e o desembargador
falou, não, você tem direito à carta de arrematação. E ela é, não recorreu, né? Então, transitou, eu fiz uma carta de sentença. Então, eu fiz uma carta de sentença em cima da decisão do desembargador, que tinha determinado a expedição da carta de arrematação. Tá? Então o desembargador deu a ordem para fazer a carta, né? Mas o juiz lá de baixo não estava enrolando, segurando, né? Sim. Aí, e era uma vara muito demorada, né? Então, eu já fiz a carta de sentença, registrei, tá? E já fui para posse. Explica Né? aí para a galera que muita gente não sabe aí o que é uma carta de sentença, né? A carta de arrematação é lá no processo judicial que o juiz vai assinar junto com o leiloeiro, né? E a carta de Sim. sentença, o que é? E por que ela Então, agiliza? ela agiliza que você, enfim, é feito pelo cartório, né? A gente separa todas as folhas do processo, envia para o cartório faz a carta de sentença e a gente manda para registro. Ela substitui a carta de arrematação, tá? Ela tem a mesma função ali, né? E aí a gente pode já partir para a posse. E agiliza muito essa carta de sentença, tá? Porque às vezes o cartório demora 2, 3 meses para expedir, né? Então você vai lá e faz separa toda essa documentação, envia para o cartório, eles elaboram bonitinho, e a gente dá a entrada no registro. E isso agiliza muito, e foi o meu caso, né? Olha só que loucura, você tem uma carta de sentença antes do auto de arrematação. Eu tive uma pessoa que me perguntou, inclusive, onde foi? Foi num encontro da terça-feira passada. Se Mas a carta não tinha nem um auto. não tinha, Não tinha não nenhum auto, tinha. né? Mas saiu a carta, a sentença, que é por ordem do desembargador, né? Porque o juiz mesmo não tinha assinado. Exato, exatamente, exatamente. Até uma pessoa me perguntou se a carta de sentença, se na carta de sentença é possível constar a hipoteca, tá? Porque no meu caso era financiado, né? Então, é sim, na carta de sentença também consta a hipoteca, tá? E aí sai lá, na hora de sair a averbação, constando a sua hipoteca judicial, tá? Então, isso é bastante interessante também para quem tem essa dúvida, que foi o que me questionaram, né, uma vez. E aí, após o registro, eu fui para a posse, né? E o processo continuou, né? E ela debatendo que faltava o auto de... Aí ela passou, a discussão foi mudando no processo, sabe, Pierre? Aí a questão dela foi assim, mas como? Registrado antes do auto de arrematação, né? Aí depois do tempo, aí o juiz já demorou, tal, e ele foi lá, expediu esse auto e ele assinou no processo, né? Então, morreu o assunto. Ele cumpriu, ainda que fora do contexto, né, normal, ele cumpriu. E aí morreu a questão dentro dos autos, né? Ela não debateu mais. Mas eu já estava indo atrás do inquilino que estava lá, né? Já estava com o E, inquilino. já. E ali deu uma outra discussão judicial. Ela era tão combativa que deu uma outra questão, porque ela não se conformava, ela vivia daquele aluguel ali, né? Então, tirar aquele inquilino era algo que lhe incomodava muito, né? E eu falei para o rapaz, conversei com o rapaz, ele falou, não, eu vou até a imobiliária, vou... E aí ela não queria de jeito nenhum, aí eles entraram com mais petições, teve mais um agravo por conta disso, né? Enfim. O contexto ali demorou bastante. E aí, só que eu combinei com o inquilino. Eu falei, olha, sai, o que você precisa para sair? Ele falou, não, me dá só uns dias. Isso, eu entrei em contato com ele, acho que foi dia 14 de novembro, ou alguma coisa assim, Pierre. No dia 12 de dezembro, ele desocupou. Ele falou, me dá uns dias. Eu falei, só te peço o seguinte, o dia que você sair, por favor, me manda uma mensagem para que eu possa vir aqui tomar posse. E ele fez assim, exatamente. Ele foi uma pessoa muito gentil, sabe? Acho que a forma com que a gente lidou com ele, né, fez com que houvesse uma reciprocidade. E ele viu que ali ele tinha um problema. Então, ele também queria resolver de forma pacífica. E aí eu fui e tomei posse. E aí, quando ela parou de fato a receber os aluguéis, ela já começou a diminuir o incômodo judicial, Ela sabe? viu que perdeu, né? E aí, Exato, exato. Então foi uma coisa que levou a outra. Essa questão da posse muitas vezes nos ajuda a diminuir
o embate judicial, né? Então, foi exatamente o que aconteceu, tá? Aí ele saiu aí amigável, ele te entregou a chave diretamente, entregou a chave para ela. Como é que foi de fato essa posse? E depois você formalizou no processo a posse? Sim, eu tinha pedido a emissão da posse no processo, né? E aí, quando ele me mandou uma mensagem, ele disse o seguinte: eu vou entregar na imobiliária. Ele tinha lá o que ele achava que ele tinha que fazer. Eu falei, sem problemas nenhum. Faça como você achar que tem que fazer. Ele Naquele tem mesmo. problema também, né? Então, se ele te entrega, ele está entregando para a Sim. pessoa que não fez o contrato com ele, né? Não, e eu não queria mais polêmica, até porque ele foi tão gentil comigo que não tinha mais por que, né, polemizar. Eu saí do escritório, fui com o chaveiro, troquei todas as chaves, né? Você nem pegou a chave na imobiliária, foi lá e trocou, né? Não, não, troquei. Não, sabe por quê? Porque eu já tinha gerado também um debate com o dono da imobiliária, que era amigo da executada. Então, assim, eu só ia me Não adianta estressar. jogar. É só E o fadiga, eu acesso entendo no fadiga. condomínio te liberaram tranquilo? Não, era uma casa de rua, A Pierre. casa, né? Era uma casa de rua. E era uma casa de rua que ela tinha um viés meio comercial, né? Então, a gente, do lado, tem uma escola, do outro lado tinha um supermercado, e é uma rua bastante movimentada, é um lugar excelente, tá? E aí nós ficamos ali pensando o que faríamos, se manteríamos o viés comercial ou se iríamos para o residencial. Nós deixamos ali para sentir a região e decidimos que nós partiríamos para a questão residencial. Por quê? Porque a gente avaliou que o colégio, que poderia ser, ali como ele era parede com a gente, ele poderia ter interesse na compra, ele é um colégio que não tem saúde financeira, né? Então, não iria ser um imóvel para eles, né? Tanto é que o próprio colégio, eles têm 2 unidades, o colégio do outro lado da rua estava indo a leilão. Então, a gente descobriu, né? Então, assim, acabou não tinha saúde financeira. E durante esse processo, que demorou o processo judicial, o rapaz do supermercado que era do lado, acabou comprando do outro lado da rua, né? Então, para ele, acabou não interessando o nosso imóvel. E aí a gente fez a tomada de decisão de transformar o imóvel em residencial. Aí fizemos, sim, uma, uma bela reforma, tá? Porque era um imóvel datado, tá? Então, a gente queria ali fazer uma reforma para atualização. E ficou bem bonito o imóvel, né? Nós trocamos piso, azulejos, enfim. Foi uma reforma que demorou uns 3, 4 meses, né? E hoje nós temos um plantão, a gente faz hoje, como eu tenho aqui um pequeno negócio imobiliário, eu tenho uma pessoa lá que faz um plantão presencial, recebendo as pessoas, tá? Para a questão da venda do imóvel, né? Então, a gente já tem ali, já passaram ali muitos interessados, mas a gente tem aí uma proposta efetiva ali no imóvel, que estava dependendo da gente concluir essa questão da hipoteca, até porque a pessoa quer financiar, né, Pierre? E não tem como. Então, a gente tem que dar baixa na hipoteca para poder. Então, já saiu, inclusive, nos autos da decisão determinando a baixa da hipoteca, agora basta sair para eu expedir a ordem, para eu dar entrada no cartório, né, e concluir essa questão da venda. Então tá aí, né? Você lembra os valores, mais ou menos, de compra, de reforma e valor de mercado? Pierre, foi alguma coisa em torno de 318 mil. Esse imóvel está sendo anunciado hoje por 850 mil reais, De tá? reforma, tu lembra mais ou menos quanto foi? Em torno de 100 mil reais. Então, Em torno de, 318, né? Mais 100 mil. é, em torno de Tá à venda por 800 mil, né? 850 mil reais. 850 mil, então tá aí, ó. É, Tem coisa melhor para aumentar o patrimônio aí rápido, no período de um ano? sim, Difícil, né? Com não, segurança é difícil ter algo que chegue aos pés aí, né? De leilão de imóvel. Uma boa aquisição não tem erro, né? sim, E não, legal aqui, ó, que você está falando aqui, mas tem vários detalhes que pode passar despercebida, mas são detalhes que aceleram a operação como um todo, né? Lá na primeira operação que você falou,
da posse, né? Que você mandou um telegrama, foi dura lá com o pessoal da administração e pegou a posse rápido. Isso aí te Sim, acelerou talvez aí 2, 3 meses de posse. sei. Uma pessoa comum ali que não tem muita experiência ia levar mais tempo para ter a posse e atrasar a operação em 2, 3 meses. Nesse caso aqui também, você acelerou o registro com a carta de sentença. Não esperou a carta de arrematação do processo, fez no cartório de notas. Então acelerou aí talvez uns 2 meses. Talvez até mais, Sim, né? Que se o juiz esperasse resolver a discussão lá para ele depois assinar ali o auto e a carta, levasse bem mais tempo. Então são sim. pequenas atuações pontuais que lá no final vai acelerar demais a venda do imóvel, né? O prazo do imóvel está pronto para venda. Então, são esses detalhes, né, que você está comentando aqui na live que vê que tem que estar sempre, o tempo todo, atento ali no que você pode fazer para acelerar e agilizar todo esse procedimento, né? Então, é Sim. muito bom aí a sua atuação sempre precisa ali em cima, não deixando espaço. Mas você gosta de brigar, a mulher lá também gostava de brigar, então o negócio deve ter sido duro aí, né? Eu gosto, e assim, o que eu falo para todo mundo, né, quando eu posso, eu falo, a gente tem que ter atenção, quando fala de leilão, a gente tem que ter atenção aos processos. Se você está fazendo uma emissão na posse, consulte o processo, às vezes 2 vezes por dia, né? Se você tem aquela decisão judicial, ou nesse caso o imóvel judicial, consulta, né? Não deixa, todo dia tem uma rotina de consulta para isso. Por quê? Porque às vezes é uma decisão que sai, e se você atua muito rápido, você consegue agilizar todo o procedimento, né? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho emissão na posse, Pierre, que o cara entra lá pedindo alguma coisa, se eu tô atento, eu já vou lá, já rebato. Aconteceu comigo isso recentemente. O cara entrou com uma petição às 10 horas da manhã, eu bati o olho, já fiz uma petição em cima, quando foi meio-dia, o juiz já despachou, já em cima daquilo que eu tinha colocado na minha petição. Então, atenção, né? São pequenos detalhes que fazem, como você disse, agilizam muito o processo em si, né? Esse carinho, né? Esse zelo pelos processos, né? Exatamente, né? O Rogério perguntando aqui dos gravames, né? Se ele atrapalham a venda, dificulta, impede. Os gravames não impedem a venda, né? Eles podem dificultar a venda se você não limpar a matrícula depois. Mas, no caso aqui, a hipoteca judicial, quando você compra parcelado no leilão judicial, fica ali com a hipoteca, não impede a venda, mas você não consegue vender financiado, que o banco não vai pegar o imóvel com hipoteca. Você vai ter que Sim. quitar para limpar, aí sim financiar. Mas poderia vender à vista ali e quitar a hipoteca, né? Não, eu quis a opção de quitar o imóvel para dar baixa na hipoteca, foi uma opção minha, né? Mas existem outras estratégias que as Tem. pessoas podem, né, tomar, enfim. Eu mesmo com o Fernando, a gente já debateu muito sobre isso, enfim, existem outras situações, e aí demandaria uma aula, né, para tratar desse assunto, mas a baixa da hipoteca mediante pagamento foi opção minha. Isso aí. Então aí mostrou aí a segunda arrematação. Teve alguma mais enrolada aí, mais demorou mais tempo, ou que teve ali algum contexto mais enrolado, ou foi tudo mais simples? Não, foram mais simples. Nós pegamos 3 imóveis da Caixa, que eram imóveis de 130 metros aproximadamente em Porto Alegre, né? Nós pegamos no mesmo condomínio, imóvel zerado, entregues, como foram entregues à construtora, né? Nós pegamos como foram entregues da construtora, no contrapiso, imóveis com churrasqueira na sacada, com lareira, então, bem bacanas, né? Nós pegamos, nós temos alguns POPs em João Pessoa, nós temos imóvel em Caruaru, eu fiz uma arrematação, nós fizemos uma arrematação no Rio, que foi uma proposta que nós fizemos 100 metros quadrados, e era essa casa, ela tinha ali, eu não me lembro exatamente a questão do uso capião, mas ela tinha um detalhe que poderia ser ali discutido um uso capião pela parte, né, pelo ocupante. E nós pegamos ela por uma proposta por 105 mil,
Esse E foi acabou, extrajudicial ou judicial? Falhou aqui para mim. foi extrajudicial. Foi Extrajudicial. extrajudicial, exato. E aí a gente pegou ela por 105 mil e vendeu por 300 mil reais. Nós vendemos ela num valor um pouco abaixo. Por quê? Porque era por ocupante, era por uma venda Pô, mas rápida, né? 105 mil vendeu por 300, está tá excelente, né? Mas era um imóvel que daria para pegar, daria para chegar. Era um imóvel bem bonito, sabe? Tinha até piscina. Uma casa muito bem E cuidada, teve sabe? disputa isso aí? Não, ela foi uma proposta que nós fizemos, tá? Foi uma garimpagem de um colega nosso, e aí a gente foi lá discutindo, fechamos em 105, eles aceitaram, e enfim, aí a questão era a posse mesmo, né? Aí a gente começou a colocar uma pessoa lá para todo dia para bater na porta. Aí eles falaram, não, mas eu estou aqui há 20 anos, e aí começou aquela discussão, aquela coisa, né? Já Esse havia. risco de uso capião, você levantou antes do leilão ou só soube depois? Não, nós levantamos antes, Pierre, nós Antes. sabíamos que existia, era algo que a gente havia, assim, sabia que poderia acontecer, mas nós assumimos o risco e deu certo, né? Nem sempre isso dá E certo, né? era SFH ou não? Eu não vou me recordar agora exatamente para você. Mas tinha alguém lá há 20 anos já e poderia Era ter um imóvel, se eu não me engano, da Engea. Era um IGEA. negócio que IGEA tem Engea. risco, né? A gente já debateu isso, né? Porque a galera É, acha porque passou pela Caixa, pelo SFH, tá é, protegido eternamente contra o uso capião. Não, não é bem assim, né? exato. Então, assim, havia esse risco, né? Eu sei que Uhum. mas foi tranquilo, ele deu uma patinada no começo e tal, aquela coisa, mas ele fez a proposta, e uma proposta que nós achamos até para uma venda rápida bem razoável, Ah, né? o próprio cara comprou. Tava lá. O ocupante. O ocupante comprou. E aí a gente passou a escritura e foi muito tranquilo, sabe? Mas tinha esse risco, né? Eu tenho um outro imóvel que esse está me dando bastante trabalho, que é um imóvel, Pierre, em Goiânia, tá? É um apartamento. E, assim, apesar de ser uma pessoa experiente e bastante diligente com relação, o imóvel está me dando trabalho. Então, assim, a gente sabe e eu costumo falar, né, que casa de ferreiro espeto é de pau, né? E acontece justamente com a gente, né? Recentemente eu consegui para um colega uma decisão de missão na posse para cumprir imediatamente. Ficou todo mundo assustado, falando, e aí, se o cara estiver almoçando, ele sai com o prato, né? Não, compra-se coercitivamente, com ordem de arrombamento, e no meu caso está demorando um pouquinho mais, né? Eu não consegui, eu acabei colocando os dois no polo passivo, no casal. Eu tive dificuldade para citar o marido, né? Aí pedi a desistência com relação ao marido, né? Mas ela também é muito combativa, para você ter uma ideia, ela saiu do imóvel, né? É, ninguém encontra ela e eu não consigo entrar no imóvel, tá? É um imóvel que não tem portaria, tá? Então é uma coisa. Já fomos lá com o oficial de justiça, já fizemos constatação, tá? O juiz já determinou. Quando ele abriu o imóvel, e a minha ideia era abrir e já ficar, não sair mais, né? Mas o oficial não deixou, né? Como assim? O oficial abriu o imóvel? Porque teve uma determinação de constatação determinada pelo juiz, Aí ele tá? abriu lá e você estava acompanhando ou ele foi sozinho? E não, ele foi com um tubarão, né? Que mora lá em Goiânia, não foi comigo, né? Eu estava acompanhando daqui essa questão. E, e aí ele olhou, assim, tinha roupa das pessoas, né? Então ele ficou receoso, né? Então ele acabou não me dando a posse naquele momento. Eu falei que se fosse eu teria ficado, ele não ia me tirar de lá, enfim, mas tudo bem, né? Mas, assim, acabou acontecendo dele mandar fechar o imóvel, mas ele foi muito legal, o oficial de justiça, ele certificou que no local não havia geladeira, nem luz, Botar né? livre de bens e de pessoas. Só faltou isso, né? Então, por exemplo, então, assim, ele certificou que não tinha a geladeira, então, assim,
Dificilmente uma pessoa mora onde não tem luz e não tem uma geladeira, né? Mas há todos os bens dela, né? Então, eu vou devolver uma petição agora para o juiz, pedindo, falando, olha, preciso tirar, né? E estou esperando ela sair. Então, demorou um pouquinho mais essa, sabe? Às vezes acontece, não é regra. Todas as emissões, toda emissão da posse que eu faço sai muito rápido, né? Mas essa deu uma engasgadinha. Faz parte, né? Em Faz regra, parte. aí 90% vai ser uma negociação amigável, ali o restante vai ter que entrar a comissão, e normalmente dá certo, e uma ou outra ali vai demorar um pouco mais, faz parte aí dos atrasos, né? Eu acho que Mas a faz parte mulher, de do. fato, ela não mora lá, né? Só tem as coisas lá largadas, né? Então, a gente não sabe, né? Os vizinhos falam Não que dá ela nem pra não dizer que não mora. mora, que hoje em dia tem gente que mora em situações tão estranhas, né? Pois é, você vê que todas as. É uma casa, que eu tenho as filmagens, né? É uma casa que está montada com roupas, com itens pessoais da pessoa ali, né? Sapato, enfim. E não tem geladeira, né? E como é que a pessoa mora ali dentro, né? Porque é o básico, né? A pessoa mora sozinha e come na rua, vive de iFood. Pois é, pois é. Então, assim, é uma situação. Eu não sei se ela saiu correndo e deixou as coisas para trás, enfim. Mas, assim, de qualquer forma, acho que só do oficial ter certificado essa questão de não ter a geladeira, de não ter a luz, né? Isso deixou uma brecha muito boa para a gente tomar ali para o juiz tomar uma decisão favorável a nós ali, né? Com rapidez. Só que estou esperando o despacho dele, né? E, claro, mandando mensagem todos os dias ali, estando em cima, né? Ainda mais que é meu, né? Então, tem interesse pessoal, né? Exato, galera. Acha que as coisas acontecem rápido porque é sorte? Não, é insistência, né? Teve um caso nosso aqui que a gente estava contabilizando, pagamos 17 vezes o diligente para ir lá apurrinhar o juiz durante o desenrolar do processo longo e complexo, né? É Com no baixa Rio? de penhoras, né? Então, tem que estar em cima, né? É no Rio esse seu? É, O Rio dá trabalho, né? dá trabalho. 17 vezes que a gente pagou o diligente para ir lá para infernizar lá e para acelerar o procedimento. Então é assim, cara, não pode dar mole, né? O Não maior pode. interessado no processo é o arrematante. Então ele tem que correr Sim. atrás ali para resolver as coisas dele, né? O juiz tem mais 2.000 processos lá para julgar, o escrevente dele lá um monte de coisa para fazer também, o seu é mais um para ele. Então você Sim. fica lá em cima cobrando aí. Então não tem moleza, né? Não tem. Mas eu acho que o importante é como a gente vê a coisa, né? Eu falo que como a gente trabalha com o que gosta, a gente se diverte, né? Então, e fora que é um aprendizado, né? Esse tipo até a dificuldade, até o processo mais difícil, nos ensina demais, nos prepara para o que está por vir. Então, assim, eu não estresso com isso não, sabe, Pierre? Porque eu tenho muita, eu vou, ela vai sair de lá, ela não vai ficar, entendeu? O imóvel é nosso, enfim, isso é muito certeiro, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência e não se desesperem, né? Diante das dificuldades, né? Que elas acabam ficando, ai, mas calma, que pode demorar um mês a mais, né? Não é o que a gente gostaria, mas a gente tira. E o bom é que esses problemas tornam a gente um arrematante melhor, né? A gente vivencia vários conflitos ali e fica mais esperto para os próximos. Então, o Sim, cara que pega só a molezinha, ele não é um arrematante testado, né? Aquela velha máxima, né? O mar calmo não faz bom marinheiro, né? não O faz, marinheiro é forjado ali na tempestade, né? Na não faz. dificuldade. E vai aparecer processo enrolado. Ele faz parte da vida do arrematante profissional. Do Sim, arrematante amador ali, de final de semana, não. Pegou dois ali e tá tranquilo. Mas o arrematante profissional, ele vai enfrentar dificuldade e vai pegar casos mais complexos. E sim, por já ter experiência, ele vai resolver e vai pegar a oportunidade que ninguém pegou. Provavelmente esse imóvel que você pegou aí com risco de uso campeão, não teve disputa na época lá, porque a galera levantou a possibilidade e ficou ali com medo, né? Com receio, né? E a gente sabe que sim, tem outras saídas, né? Você entrou já sabendo da situação e do sim. risco. E é isso, a gestão de leilão é para É, fazer uma gestão de risco também. Nem sempre é só
uma análise jurídica. Às vezes é gestão de risco, como um negócio, né? Tem a Sim, parte jurídica que você tem que entender, mas aí depois que você transforma a parte jurídica numa parte financeira, fica uma gestão de risco, né? sim. Toma essa decisão ou não, né? Sim, e como era essa questão do uso capião, como era uma proposta no imóvel extrajudicial, nós deixamos bem amarrada essa questão da evicção, né? Então, assim, estava preparado. A pior das hipóteses, deu errado, ninguém perde dinheiro, né? Então, foi uma gestão de risco mesmo. Beleza. Desses imóveis todos aí, algum você pegou sozinho ou foram todos cotizados? Não, os dois primeiros foram sozinhas. Eu fui Sozinho, né? sozinha. É. E os outros cotizados. Hoje, se você perguntar para mim o que eu prefiro, eu prefiro fazer cotizado, né? Porque você ter ali o seu parceiro te ajudando e você aprendendo o tempo todo com ele não tem preço. E eu falo isso e eu olho para mim mesma, a versão 2024, eu falava, meu Deus, não vou cotizar nunca, né? Eu falava, não, esse negócio é muito esquisito, né? E aí fui olhando a coisa diferente, fui querendo trazer, quis entrar nos tubarões justamente para vencer isso, venci e hoje eu não faço diferente. Tá aí, né? Comenta um pouquinho da importância dessas parcerias, né? Você tem bons parceiros aí, né? Que você formou durante a trajetória, né? Até chegar na cúpula dos tubarões. Vi aqui várias pessoas te elogiando, que você também é capitã dos times lá dos tubarões, então você fica liderando lá, coordenando, né? Ajudando as pessoas. Comenta um pouquinho, então, da importância da parceria, de você estar andando com pessoas que estão no mesmo propósito ali, que quer a mesma coisa, para você ter sucesso aí no mercado de leilão de imóvel. Sim, eu tenho sócios magníficos, né? Eu tenho aí o Kiko, eu tenho o João Dacier, a Cris Leiloeira, o Diego, né, que é o nosso viajante, né? Então, são pessoas que acrescentaram bastante ali na nossa, na minha, nas minhas arrematações, né? Todos eles, né? Assim, indistintamente. Foi assim, são parceiros que eu não largo a mão nunca mais, né? Enfim, porque, nossa, João Dacier é uma máquina em trabalho, né? Uma pessoa incansável, né? Cris, que né, nossa, é uma parceira também brilhante. Kiko, nem se fala, né? Kiko É uma acordou excelente. cedo hoje aí para te Nossa, acordou prestigiar. cedo hoje, eu estou Kiko lisonjeada acorda 10 aqui. horas todo dia. É um parceiro. A gente troca figurinha, Pierre, que a gente trabalha assim, às vezes até muito tarde e acorda muito cedo. Eu estava até comentando com a turma que eu tenho hoje, que eu sou capitã, eu falei, gente, Kiko vai dormir às 3, eu às 4 estou acordando. Então, o nosso grupo está sempre trabalhando. E às vezes a gente se encontra na madrugada, né, para trocar Tem ideia. escala no grupo, né? Escala de serviço, né? Exato. E é assim, o Turno. pessoal fala assim, mas você não cansa? Não, a gente não cansa de falar do que gosta. Não cansa, né? E é aprendizado o tempo todo, então é muito legal, né? Então, são parceiros, a Smart me deu parceiros para a vida, uma família para a vida, né? Então, eu sou muito contente. E isso desenvolve muito a gente, tá? Enfim, só cresci com isso tudo. E aí, fui convidada pelo Fernando para ser capitã dos times de Tubarão, de um dos times de Tubarão, hoje outro, né? E aí, eu vou falar para você, foi sensacional para mim, porque assim, quando você, o aprendizado que aquilo me trouxe é algo que eu não consigo descrever aqui, né? O primeiro grupo ali, eu estou vendo o pessoal aqui, né? A Elaine, o Ezequiel, são muitos, eu não vou lembrar o nome, né? Era um grupo bastante ali engajado, fizeram diversas arrematações, eles têm mais de 10 arrematações, assim, rápido, né? Mas era muito legal, porque assim, à medida que eles traziam as arrematações, Pierre, eles traziam os problemas. Inclusive, as questões judiciais, né? E a gente foi ali trabalhando, está trabalhando e conquistando ali decisões favoráveis, né? Vendo que não são obstáculos para a arrematação. Então a gente está tendo êxito em muita coisa ali e está sendo muito bacana mesmo.
Ó, bom demais, né? Então, quando tu tá lá no grupo de capitão, você vê várias coisas, né? A galera não tem ideia do tanto de informação que passa num grupo desse numa Não, semana. É tantas não. análises ali, uma em cima da outra e vários entendimentos, dificuldade, Sim, como é que resolve isso aqui? Então, assim, o aprendizado que tem ali é gigante, é o tempo todo, sim, vendo problemas, vendo soluções, discutindo. Às vezes, o mentorado te mostra ali uma possibilidade que você nem tinha visto, né? Ou um problema que você nem tinha percebido, mas pode ter ali um problema. Então, sim. trabalhar em grupo não tem igual, eu acho Não que tem. é algo que é fantástico, né? Você poder ter a opinião de outras pessoas ali na análise, ver a experiência de vida de quem já vivenciou ali um problema que você não passou e o cara tá ali e Sim. pode te ajudar. Isso é fantástico, né? Então você está conduzindo aí com maestria ali como capitã, né, desse grupo e com toda certeza, reforçando aqui, né, a partir da semana que vem, né, vai ter lives 18 horas lá no YouTube com os tubarões da cúpula. Então, o João Henrique, né? Já fiz a live com ele ontem, hoje Sim. aqui a Kelly. Então, de segunda a sexta, vou fazer lives com os tubarões que vão apresentar esse programa no YouTube. Vai ser legal demais. Já tá, vai ser tipo a Smart TV, não tem a Casé TV, vai ter Smart TV, que é conteúdo de leilão o tempo todo. No Instagram aqui tem 8 lives por semana já. YouTube vai ter 5 lives diárias lá no horário de 18 horas, fixo, né? Com a Sim. experiência dos tubarões. Então, assim, leilão de imóvel é tanta experiência que é algo muito rico. Uma pessoa só não tem como consolidar todas as experiências. Então, serão ali vários tubarões contando as Sim. histórias e os problemas. Estou muito feliz de ter você aí na equipe, né? Com a gente nesse projeto, né? Eu que estou feliz pelo convite, é um prazer e é uma honra. É um prazer porque eu vou fazer o que gosto, né? Trabalho com o que gosto, e é uma honra, né, de estar ao lado de pessoas tão capacitadas, né, tão dedicadas. Então, eu estou muito feliz, Pierre, muito feliz. Ó, e a gente que tá demais aqui, né? A gente aprende bastante com vocês aí, com todos vocês, né? Eu acho que Sim, o ensino tem isso, né? A gente aprende para ensinar, porque quando a gente tem que dar aula, a gente tem que olhar com mais calma ali, né? E a gente fixa mais o conhecimento. E sim, aprende com vocês também, com os mentorados, com quem está na dúvida. Às vezes uma dúvida parece boba, mas a gente começa a refletir. Realmente, aqui parecia muito simples, mas tem um ponto aqui que não é tão simples assim. Então, é sempre um ganho, né? Uma via de mão dupla ali o ensino e é algo fantástico. Então, ó, vai ser lá no YouTube, galera perguntando aqui, né? Quem não segue a sim, Smart lá no YouTube, começa a seguir, ativa o sininho lá para você, toda hora que tiver a live da Smart, ser avisado, né? Vai ser algo inovador. Quem quiser aprender de leilão de imóvel, não vai ter outro lugar melhor. Live todo sim. dia com conhecimento prático, não é aquela questão de teoria, não. É a prática de quem já fez várias arrematações, tem bastante experiência, os assuntos bem selecionados, bem divididos. Vai ser legal demais. Eu quero que vocês acompanhem lá no YouTube da Smart, né? Vai ser a Smart TV do mundo de leilão de imóvel. Kelly, eu queria já agradecer aqui, né, a sua participação. E eu sempre peço para quem faz live comigo, né, deixar um recado, um conselho para quem está começando. Você já vivenciou aí toda a trajetória, né, até chegar na cúpula, né, dos tubarões. Qual é o conselho que você deixa para quem está começando agora, está bem no início desse leilão e quer realmente mudar de vida com leilão de imóvel? Faça tudo com calma, né? Foca no processo. Ontem eu tive uma reunião com o meu grupo e eu falei exatamente isso. Foca no processo, né? Todo dia vai lá, faz a sua garimpagem. Não tem caminho curto, tá? Não se desespere, porque eu vejo, às vezes, essas pessoas muito desesperadas. Eu tenho que arrematar 20, calma. Porque você põe uma meta muito alta, você não atinge, você desiste, você desestimula. Então, foca no seu processo de desenvolvimento todos os dias. Garimpagem, estudo, todo dia você vai estar melhor. E lá na frente, o resultado vem. É simples assim, né? Eu olhava lá atrás, gente, falava assim, nossa, eles arremataram com lance único, isso não existe. Não, existe sim, entendeu? Eu fiz. Então, assim, mas é o processo, né? Então, assim, foca no seu processo de crescimento. Não tem outra alternativa.
Então tá aí, né? O segredo é foco no processo, né? Faça ali o processo bem feito, confie no processo Sim, que o resultado vem, né? Não tem como dar errado. sim. Queria, Kelly, agradecer aqui, né? Convidar todos a assistir lá no YouTube a partir da semana que vem, 18 horas. Vai ser fantástico. E já deixo aqui aberto para você fazer suas considerações finais. Não, eu gostaria de agradecer, né, você, Pierre, a Smart, Fernando, pela oportunidade de hoje, e por todas as oportunidades que vocês estão proporcionando para a gente, né? Hoje, fazendo parte da cúpula dos tubarões, eu tenho muito a agradecer, né? Então, assim, foi foco no processo, é resultado de foco no processo, né? Então, é por isso que eu deixei aí essa dica para o pessoal, tá bom? Isso aí. Ó, obrigado aí, Kelly. Tenha aí um ótimo dia. Fica com Deus. Um abraço. Para você também. Um abraço. Valeu, galera. Até mais.